Tentando organizar aqui a luz pra gente ter uma melhor luminosidade aqui na nossa transmissão. Nossa, agora não tá dando certo. Ah, agora foi. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô organizando aqui o nosso estudo, pra gente fazer o nosso estudo número 2. Vou pegar meu fichário aqui. Estudo número 2, no tema Uma Esposa Consagrada. E o livro base que a gente vai estar utilizando é o livro 6. Deixa eu pegar aqui o estudo, tirar do fichário para ficar melhor para poder manusear. Oi, Lu! Oi, Érica! Bem-vindas, meninas! Hoje, esse é o tempo que eu tenho para sentar aqui, para poder vir conversar com vocês. Realmente tem sido bem atribulado as crianças, as férias. Boa noite, Ana Gabriela. E por conta disso tem sido mais complicado para eu poder estar fazendo os estudos para vocês. Então, eu não estou agendando estudos esse mês por conta disso. E eu tô fazendo assim quando eu posso. Eu venho conversar um pouquinho com vocês e poder abençoar vocês nesse sentido. Oi, Heloísa. Oi, Carla. Bem-vinda. Amanhã esse estudo também vai estar no YouTube. Então, se você vai botar as crianças para dormir, vai fazer alguma coisa nesse sentido, você pode ir lá sem se preocupar que você não vai perder. Amanhã você vai poder assistir nas redes sociais, né? Você vai poder assistir no YouTube. Então, meninas, o estudo de hoje, ele tem como tema Servir e Amar, e ele foi retirado do livro 6, que é o livro Esposa Excelente, na verdade, em junção com o livro de Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que é o livro 5. Então, ele é mais do livro 5 que do livro 6. Eu coloquei aqui que é livro 6, mas na verdade ele é mais do 5 do que do 6. Esse estudo, ele tem como base o servir e amar. Deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho a nossa luminosidade aqui, para vocês me verem um pouquinho melhor. Pronto, acho que deu certo. Então, todas as referências... Vou mostrar aqui pra vocês. As referências que eu trabalhei, eu fui colocando aqui do lado o que aquela referência me chamou a atenção. Então, o tema é Servir e Amar, ele é sobre a esposa, né? O fato da esposa, o cuidado da esposa. E ele me chamou muito a atenção nesse sentido do servir e do amar. Eu vou fazer algumas considerações aqui, com o esboço que eu fiz pra mim, e vocês vão anotando aí o que vocês querem, vocês podem assistir depois e pegar o que mais chamar a atenção a vocês. Então, ela começa falando que uma esposa, segundo o coração de Deus, já que o livro é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, ela serve, ela segue e ela ama o marido. E ela fala com relação à mulher que foi criada em Gênesis, com o dever de auxiliar o marido. Gente, eu tô totalmente incomodada com essa lâmpada aqui. Peraí, me dá um segundo, ela tá no meu rosto. Tá me incomodando. Pronto. Ela foi totalmente criada para auxiliar o marido, para ser uma auxiliadora para esse marido. E ela começa falando como é que a gente pode refletir Cristo através desse auxílio ao marido. Como é que a gente pode transparecer Cristo em nossas vidas através desse ato de servir, que é o ato que a mulher foi criada para ser, né, no jardim. Daí ele fala, Gênesis 2:18, que foi o nosso primeiro versículo, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E daí ela vai falando sobre o chamado de servir, que a mulher, ela precisa, para ela poder chegar a esse ponto, ela precisa cultivar um coração de servidor. E ele fala, ela traz o versículo de Mateus 20:28, como Jesus Cristo, que ele veio à terra para servir, não para ser servido. E que nós nos assemelhamos mais a Cristo quando nós servimos, né? Quando nós agimos com esse coração servidor.
Então, ela fala assim, que muitas vezes a gente esquece da questão do serviço, porque a gente acha que ao servir, a gente é menos. Mas não, ela compara o casamento com um time, que cada indivíduo, ele vai ter a sua própria função no time. Então, o atacante pode até receber mais ibope, vamos colocar assim, pode chamar mais atenção por ser atacante, mas ele precisa do zagueiro, né? Quem tá atrás, quem tá na defesa, para poder ajudar com o time. Então, o coração do servidor, ele nos ajuda a ficar mais parecida com Cristo, porque Cristo, ele veio para a terra para ser um servo. E quando a gente pensa em ajudar o marido, a gente pensa em ajudar o marido como um time, não como a gente vai estar sendo a estrela ou ele, né? Daí ela fala que uma das formas de encorajar o marido é servir. E ela fala assim, ela que eu tô falando é Elizabeth, né? Que foi a escritora do livro que a gente está usando como base. Ela diz que Deus, ele quer que a gente coloque os nossos esforços e nossa energia em estar encorajando o marido e auxiliando em suas tarefas diárias. E ela fala assim, que a gente deve encontrar diariamente meios... Deixa eu ligar se o Luiz ajuda. Pronto. Ela deve estar encontrando meios de estar encorajando o marido e abençoando o marido nesse sentido. Está sendo essa bênção para o marido. Daí ela usa a referência de Filipenses 2:7, dizendo que mais esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Oi, Bela! Peraí, meninas, eu venho já. Minha pequena tá me chamando. Só um segundinho. Pronto, meninas, desculpa. A pequena ali estava me chamando, eu fui prestar atenção, ver se não era nada sério. Então, ela fala que Jesus Cristo, ele se esvaziou, fazendo a si mesmo semelhante a homens. E depois, ela começa falando Efésios 5:22, na verdade, Efésios 5:22, que a esposa submetam-se aos seus maridos. E ela destaca que foi um dos aprendizados que ela teve nas escrituras. E ela ceder à liderança do marido, que não é fácil. E que através desse ceder à liderança do marido, é uma forma de servir o marido, né? Esse ceder voluntariamente, essa submissão bíblica. E é deixar o julgamento para outra pessoa. E daí ela começa a colocar as referências sobre submissão bíblica. E ela começa a colocar, foram algumas das referências que a gente estudou nesse estudo, que nós refletimos o caráter de Cristo quando a gente se afasta do egoísmo e a gente passa a honrar as pessoas. Daí ela coloca referências como Efésios 5:21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. 1 Coríntios 16:16, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. Então, não apenas ao marido, mas ao marido como servo de Cristo, a gente deve estar se sujeitando. Daí ela começa a falar, sujeitar aos pastores, que foi Hebreus 13:17, né, e líderes.
e sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, ela traz todas essas referências de submissão que a gente trabalhou no texto, e falando que o chamado da submissão, além de incluir as mulheres comuns à igreja, no sentido de uns aos outros, ela inclui também a esposa e o marido. E daí ela vai tratando versículos como Efésios 5:22, Colossenses 3:18, que tratam a submissão exatamente como o homem como o cabeça e a mulher como a esposa. E daí ela vai falando que os nossos maridos, eles vão ser cobrados pelo Senhor, pelo serviço deles no lar como líder. Mas que cabe a nós, mulheres, estar permitindo ele exercer essa liderança. E é muito difícil, eu entendo, como eu trabalhei a submissão com vocês, né, no estudo passado, é muito difícil a gente estar se submetendo ao marido e confiando na liderança deles, principalmente uma pessoa recém-casada ou uma pessoa que já é casada há muito tempo e o marido tem falhado como líder espiritual, como líder do lar, ele tem tomado decisões que não são sábias, tem prejudicado o lar. É muito difícil confiar nessa liderança. Mas daí a gente lê o Provérbios 31:26, que fala, né, que a mulher sábia, ela abre a boca com a sabedoria. Então, existe sabedoria dentro dela. Então, ela não é uma pessoa que ela está confiando com olhos fechados para o que o homem é capaz de fazer. Mas ela confia, quando ela se submete ao marido, ela está confiando não apenas no marido, mas no Deus que colocou aquele marido como líder dela. E ela vai confiar, não cegamente, mas ela vai confiar com a sabedoria e com todas as ferramentas que Deus tem dado a ela para edificar o seu lar. Daí a gente tem a questão do privilégio da escolha, que a submissão da esposa ao marido, ela é uma escolha da mulher. Ela escolhe se submeter, ela não é jamais obrigada a se submeter no sentido de ninguém tá, né, arrastando. Ela tem o privilégio de escolher ser submissa ao marido como obediência a Deus e ao marido. Daí, ela traz Tito 2:4-5 também, na referência, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Daí, ela vai estar trabalhando toda essa parte da submissão que a gente já falou. E daí, ela vai colocando que quando a gente tem medo de estar servindo ao marido e ser menos que o marido, a gente deve orar e pedir a Deus por fé. Foi o versículo que ela trouxe de Lucas 17:5. Que é quando disseram então aos apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E a gente tem o privilégio de orar e pedir a Deus por fé e pela capacidade da gente estar servindo ao marido de uma forma prática. E a gente tem que servir ao marido também como exemplo para as mulheres mais jovens, né, mais imaturas na fé, para que elas possam compreender como o casamento cristão foi idealizado por Deus e como funciona na prática. E daí ela traz passos práticos onde você pode estar servindo ao marido e amando o seu marido de forma prática. Daí ela coloca que dedique seu coração em honrar seu marido. Então, essa é uma das formas que a gente pode estar abençoando o marido. Não é apenas você decidir fazer, é dedicar o coração. Gente, dedicar o coração é uma coisa tão importante. É o versículo base para o nosso estudo por um coração consagrado. Não sei se vocês que estão assistindo sabem qual é, mas ele está em Crônicas. Deixa eu ir lá, vou abrir aqui para ler para vocês. Foi o versículo que me chamou muita atenção para esse estudo. Deixa eu pegar aqui. Crônicas. Tem tanta coisinha ilustrada já aqui que fica difícil de encontrar. Só um segundinho aqui. Ele está em 2 Crônicas 16:9. Ele diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E
Então, essa ideia de você dedicar seu coração, você colocar o seu coração totalmente à obediência do Senhor, vai abranger a servidão ao marido, e como reflexo, a obediência a Deus vai aumentar o seu relacionamento com Deus e com o marido, de forma direta, né? O ponto 2, ele diz, lembre-se de respeitá-lo, mesmo se não sentir vontade. Então, o marido não é perfeito, nem a gente é perfeita, né? Como é que você vai esperar a perfeição do seu marido se nem você mesma é perfeita? Nem você mesma é capaz de não magoar, de falar com amor e carinho todo o tempo. Ninguém consegue fazer isso, né? Nós somos pecadoras e a gente tem que reconhecer nossa natureza pecaminosa nesse sentido e poder abençoar o marido com a graça que Deus tem nos dado. Então, Deus é gracioso conosco e da mesma forma a gente deve ser graciosa e poder estar estendendo essa graça ao nosso marido. E essa é um exercício, é como um músculo que você vai estar trabalhando pouco a pouco. Mesmo que você não queira, nada impede você de ficar calada e de simplesmente orar. Então, se o seu marido está empurrando você, irando você ao ponto de você desrespeitá-lo, você peça com respeito ao marido, né? Olha, eu não quero desrespeitar você. Você, por favor, me dê um tempo para eu me acalmar, para a gente poder conversar, porque no ânimo que eu tô, eu vou lhe desrespeitar. Eu não quero lhe desrespeitar. Eu tenho certeza que o marido vai preferir não ser desrespeitado e lhe dar um tempo para você se acalmar, do que ser desrespeitado por você, né? Ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, essa é uma das formas que ela fala. Ela traz Efésios 5:33 para esse ponto. Vou abrir aqui. Efésios 5, versículo 33. Diz o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. A mulher trate o marido com todo respeito. O 3 diz, responda às sugestões e às palavras do seu marido positivamente. Não diga não apenas sem escutar. E nem sempre, gente, essa é muito difícil para mim, nem sempre precisamos expressar o que pensamos. Quem me conhece sabe que eu tenho uma opinião para tudo. Então, é muito difícil você simplesmente ficar calado, mas eu tenho aprendido, é uma coisa que eu tenho aprendido a tentar me calar e respeitar o meu marido nesse sentido. À medida que você é positiva nas pequenas coisas, as grandes vão estar sendo acrescentadas. É como a gente tem aprendido nesse estudo, né? A gente é fiel no pouco e sobre o muito, Deus nos coloca. Então, à medida que você for estar abençoando o seu marido com a fidelidade nas pequeninas coisas, as grandes vão ficar mais fáceis de você ajudar. Nós somos chamadas para sermos auxiliadores dos maridos. E a gente pode ter o direito de pedir a Deus sabedoria para que o Espírito Santo esteja nos enchendo. Porque a capacidade de servir não vem da gente. A gente pode até pensar que vem, mas é o Espírito Santo que vai nos capacitar. Então, quando você diz eu não posso, está certo, você não pode mesmo. É só o Espírito Santo que vai nos capacitar. E a gente é chamada para seguir o marido, né? Para estar sendo essa auxiliadora ao marido. E daí, ela coloca Tito 2:4, né? Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Como é que você vai ensinar alguém a amar se você não ama? E amar... Servir é amar na prática. Então, você vai saber que alguém te ama quando essa pessoa começa a querer fazer coisas por você, a servir você, seja qual for o dom, seja qual for a capacidade dessa pessoa. Então, é muito importante para a gente poder dar exemplo, para a gente fazer, né? Deixa eu ver aqui com outras coisas. Uma das coisas mais importantes, gente, desse estudo foi a parte que ela colocou assim, pelo menos para mim. Colocar o marido como a prioridade da gente, não importa se você trabalha fora, não importa se você trabalha em casa, não importa se você não trabalha fora de casa, ter o marido como a prioridade e fazer com que o marido veja que ele é prioridade.
Então, ela colocou assim algumas coisinhas práticas que eu tenho tentado colocar em prática nesses anos de casamento e tem me ajudado. Uma das coisas que ela falou é por exemplo, quando o marido chega em casa, você não tem feito a janta ainda, por alguma razão, tipo, as crianças estavam muito trabalhosas, alguma coisa assim, ela disse, arrume a mesa, coloque os pratos, deixa tudo no jeitinho, para quando ele chegar em casa, o ambiente do lar já tá um ambiente bom, propício à paz no lar. E essa é uma forma de amar o marido, é uma forma de servir o marido. E daí vá preparando a janta à medida que você for conseguindo. Outra forma, ela falou, dar uma, não limpada, mas uma organizada no lar, de forma que quando o marido chega, não esteja tipo a casa de pernas pro ar, mas que ele chega num lar que já tem uma harmonia, né? Você tá bem, você tá calma, você tá tranquila. As crianças você pode ter tido um dia difícil, mas para ele não chegar num lar tumultuado, né? Com essa falta de paz. E essa é uma forma de servir o marido. Ela colocou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim que uma das boas formas de servir o marido é você fazer as coisas para ele e perguntar, amor, em que é que eu posso te ajudar hoje? Isso é uma coisa que eu tenho feito muito com meu marido nesses anos de casamento. Eu chego nele e digo, Jota no meu marido, Jota, o que é que eu posso fazer por você? Ele tá fazendo uma tarefa, consertando alguma coisa. Eu digo, amor, eu tô citando o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George. Na verdade, esse livro base desse estudo era para ser o 5 e não o 6. Eu coloquei o livro errado na parte de cima, onde tem aqui o livro base do estudo 2 do Esposa Consagrada, é para ser o 5 e não o 6. Daí eu tô colocando as coisas dele. Daí ela fala assim, que ela quer ter as coisas feitas antes dele pedir. Eu acho que isso me chamou muita atenção, de ter as coisas, as tarefas do lar feitas antes dele pedir. Um botão na roupa, no caso, mulheres que passam roupa, né? Aqui eu não preciso passar. Ok, meninas, eu venho já, só um segundinho. Gente, desculpa, minha pequena fica me chamando aqui e eu fico correndo lá pra ver, ela tá já indo dormir, mas de vez em quando ela precisa de alguma coisa. Continuando a história. Daí, ela falou isso, que ela serve ao marido, o desejo dela de se tornar um dia é uma serva tão boa que o marido não precise pedir, que ela já tem as coisas feitas pro marido. Isso me chamou muita atenção. Porque eu tenho aprendido a perguntar para ele, né? Ele vai saber melhor que ninguém como é que eu posso abençoá-lo nesse sentido. Então, essa tem sido uma das atividades que eu tenho feito que tem me ajudado muito. Daí, outra coisa que ela fala que são os pontos que eu coloquei aqui. Amando na prática, eu fiz um resuminho dos conselhos práticos que ela dá nesse sentido. Ela diz, primeiro, ore pelo seu marido diariamente. Essa é uma das coisas que a gente tem feito através do plano de oração, que eu distribuí para vocês no começo do estudo. Tem lá 20 características para orar para o marido, como ajuda ao marido com a prioridade, o crescimento na fé. Uma oração, gente, que eu tenho feito pelo meu marido há anos, que Deus tem respondido. Eu oro para que Deus esteja cativando o coração do meu marido. Eu disse, Senhor, eu te imploro, cativa o coração do meu marido. Porque, gente, uma vez que o coração do marido está cativado por Deus, ele não vai desobedecer a Deus, né? Ele não vai, a carne dele não vai falar mais alto que o espírito. O espírito sempre fala mais alto que a carne. Quando ele está em espírito, ele vai desobedecer muito menos a Deus.
ele é capaz de obedecer, né? Todos nós somos pecadores. Mas um coração cativado por Deus, ele é apto à obediência. E essa é uma das orações que eu tenho feito pelo meu marido muito. Fora o plano. Normalmente eu tento fazer, orar intencionalmente por ele. Então eu pego o meu plano de oração e é uma das coisas que normalmente quando eu tô na minha rotina, eu tento orar pelo menos por uma daquelas tabelazinhas do plano, né? Então tem sido uma bênção para minha vida. O outro é programe-se para servi-lo e seja diligente. Gente, diligente significa começar uma coisa e terminar. Então, a ideia é para a gente se programar. Quem te quiser ajuda quanto a isso, eu tenho um dos vídeos na série A Mulher Sábia Edifica Sua Casa, eu tenho a tabela de priorização das atividades domésticas, onde eu ensino como você pode estar abençoando o seu lar com o seu tempo de uma forma mais efetiva. Então, lá eu ensino direitinho para você tirar uma parte do dia para você, para sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. E tem sido assim uma bênção aqui no meu lar. Tem me tirado muito a idolatria quanto ao lar e colocado as minhas prioridades corretas quanto ao que Cristo espera de mim como mulher, né? O equilíbrio no lar, a paz no lar. Priorize seu tempo e as atividades. Aí o 3 diz, prepare-se para o seu marido diariamente. Então, é uma das coisas que eu tenho feito também. Ana Cláudia, a tabela tá no mês... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou entrar no nosso site para eu poder te dizer exatamente onde está a tabela. Eu acredito que tá no mês de janeiro, se não me engano, mas deixa eu dar uma olhadinha. O nome dela é A Mulher Sábia Edifica Sua Casa. Para imprimir... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Isso, ó, ela tá no mês de janeiro. Você vai encontrar a tabela de agradecimento e logo abaixo você vai encontrar a tabela... A Mulher Sábia Edifica Sua Casa. E o vídeo tá no YouTube. Você vai encontrar o vídeo onde eu explico cada ponto que você vai estar ajudando a sua família com esse serviço do lar. E daí eu explico um método que eu utilizo na minha casa, que é o método que eu utilizo as meninas que eu tenho discipulado, onde você faz uma atividade doméstica por dia, uma atividade para si por dia, uma atividade para os seus filhos por dia, uma atividade para o seu marido por dia. E assim você mantém um equilíbrio no lar, você mantém uma casa limpa e higienizada e provida, de forma que você não está se matando, né? Muito uma coisa e pouco na outra. Então, você está mantendo um equilíbrio no lar. Prepare-se para o seu marido diariamente. Lar, atitudes, refeições e higiene. 4. Agrade seu marido e o mime. Eu vou, nos nossos estudos desse Por um Coração Consagrado, um dos estudos que eu vou falar é sobre edificando tijolos. Esse é uma das coisas que eu trabalho muito no meu discipulado com as meninas, né? As meninas uma que eu já discipulei, outra que eu tô discipulando, 2 que eu tô discipulando agora. Que eu explico para elas o seguinte, que o casamento... Ele é feito, a gente edifica a casa por pequenos tijolos, né? São pequeninos tijolos que a gente vai estar utilizando para a edificação da casa. E alguns tijolos são fáceis de você acumular e outros não. E daí, os mimos aos maridos são os tijolos fáceis. Então, o pudim que ele gosta, o bolo que ele gosta, a massagem, o cheirinho na roupa... A roupinha passada, do jeito que ele gosta, agradar, mimar, fazer o bem, todos os dias da nossa vida. Então, essas pequenas coisas vão regando o nosso amor, vão construindo um casamento feliz, um casamento harmonioso. Quando chegarem os conflitos, quando chegarem as discussões, quando chegarem os desentendimentos e até os pecados, esses blocos que você tem construído mais fáceis, eles vão ser difíceis de ser destruídos. Porque, você sabe, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Então, a gente tem que ter a sabedoria de ir edificando o nosso lar, utilizando todo o material
bom e disponível, para que quando a tempestade vier, a gente já tenha uma base sólida. Então, eu gosto muito de mimar meu marido. Então, é uma das coisas que eu tenho, assim, utilizado, que tem sido bênção no meu lar. E eu aconselho você a poder estar fazendo o mesmo. Coloca o orgulho no bolso e ame o seu marido, zele pelo seu marido, esteja abençoando o seu marido com os mimos, com a parte fácil, para que quando a parte difícil chegar, você vai ter uma base boa já feita no seu casamento. Você vai ter um marido feliz, você vai ter um marido abençoado. Pergunte para ele o que é que você pode fazer por ele, o que é que você pode, como você pode. Muitas de nós já sabem, né, o que o marido gosta, mas esteja mimando o seu marido. Essa é uma das formas onde você vai poder estar amando o seu marido na prática. Proteja o seu tempo com ele. Gente, isso é tão difícil. Proteger o tempo com o marido, principalmente depois que você tem filhos. Eu moro fora do país, eu não tenho família perto para deixar meus filhos para ir, para namorar, né? Sair. Mas é uma das coisas que eu tenho tentado com o meu marido. A gente normalmente depois tenta colocar as crianças no horário para dormir e a gente tem um tempo juntos. Eu faço alguma coisinha pra gente comer naquele tempo, mesmo sem sair de casa, mesmo não indo para restaurante, mas ter um tempo especial, só você e o marido, ter essa conexão. Outra coisa que tem, assim, revolucionado o meu casamento, que tem abençoado muito, é a oração. Eu tenho orado intencionalmente pelo meu marido e com ele todas as noites. A gente não vai dormir sem orar junto. E a gente confessa pecados, a gente ora um pelo outro, um ergue o outro quando o outro tá caindo. E isso tem abençoado muito o nosso casamento. Então, eu aconselho para você que você possa pedir ao seu marido que ore juntos, que vocês orem juntos. Então, seria uma bênção se você pudesse conseguir esse tempo com o seu marido. Começa com 2 minutinhos, 3 minutinhos e vai aumentando, vai conversando com o seu marido. Não espera dele, né? Seja humilde, não bota o orgulho no bolso. Usa esses blocos que são fáceis para a edificação do seu lar. Então, essa tem uma das coisas que tem me ajudado muito no meu casamento, é a oração. A gente tem orado junto todas as noites, mesmo quando ele chega em casa tarde, eu espero ele chegar em casa para a gente poder orar. Eu não vou dormir sem orar com o meu marido. Então, isso tem sido, assim, uma bênção muito grande no nosso casamento. Ame fisicamente. Esse ponto eu não preciso... Eu espero que eu não precise explicar para vocês. Mas esteja amando o seu marido, esteja dengando, o cheiro no cangote, o abraço e todos os demais carinhos que o marido necessita, né? E a esposa necessita também. 7. Responda de forma positiva e encoraje. É uma das coisas que eu tenho tentado me policiar. Eu sei que meu marido, quem conhece o meu marido sabe que ele é muito brincalhão. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, quando a gente namorava, quando eu me apaixonei por ele, era as brincadeiras dele. A Patrícia tá assistindo, a Ellen tá assistindo, minhas amigas de infância, elas conhecem o meu marido, elas sabem como ele é brincalhão. Então, assim, muitas vezes é difícil levar a sério as coisas que ele fala. Então, assim, tem sido muito uma jornada conseguir respeitar o meu marido, muitas vezes com até ideias que ele tem. Ele vai falar uma coisa, né, tipo, dar uma ideia para alguma coisa. Aí eu olho assim para ele e eu digo, tipo, você tá sério? Você tá falando sério? E isso é muito... importante para a gente ter esse senso de seriedade, senso de respeito ao marido. Está respondendo de forma positiva, né? Não xingando, não falando palavras torpes, mas está falando com o marido com o respeito que a gente estaria falando com o patrão do nosso trabalho, com uma pessoa que não seja do nosso convívio fácil.
mas que a gente possa estar dando esse mesmo respeito, essa mesma honra a ele, até mais, né? Ele merece muito mais honra do que uma pessoa desconhecida. E esteja encorajando seu marido. Essa, assim, tem sido, como um dos meus dons é o encorajamento, então essa parte para mim acaba saindo mais fácil, né? Mas eu sei que é uma das coisas que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, eu sempre tive a questão do encorajamento, eu tinha muito receio de encorajar meu marido com a palavra de Deus e parecer uma super crente. Eu sempre tive esse receio com meu marido. Mas eu tentava viver, eu acho que eu falei no meu casamento, acho que meu marido pode falar isso para vocês, que eu falei para ele muito mais através das minhas atitudes do que através do que eu falei para ele. Então, eu acho que o meu testemunho, minha diligência de ler a Bíblia, minha diligência de estudar as Escrituras, quão devastada eu ficava quando eu peco, eu acho que isso tudo falou mais para o meu marido quanto a encorajamento cristão do que eu falar que ele precisa ler a Bíblia ou qualquer coisa desse sentido que ele já sabe. Eu acho que o meu testemunho, né, fala muito mais alto para encorajar. Então, continue diligente, leia a sua Bíblia, esteja servindo a Deus. O seu serviço vai encorajar seu marido. Elogio e nunca fofoque sobre ele. Gente, esse é um ponto muito importante. É uma das coisas que eu tenho aprendido muito. Por quê? Muitas mulheres, elas acabam difamando seu marido sem nem compreender o mal que elas estão fazendo. Porque o marido, ele é um irmão na fé. Você não pode sair falando mal das pessoas como se você fosse Deus, né? E isso inclui seu marido. Uma amiga tem falado comigo uma vez eu falei, eu estava na casa de uma amiga recentemente, daí eu falei que a minha filha, eu falei assim, que ela estava sendo bem, ela já é chatinha, e ela estava, como foi que eu falei? Ela estava ainda mais chatinha por causa da viagem. Daí minha amiga falou, mulher, não fala assim dela não, né? E daí foi que eu pensei, eu digo, é verdade, né? Eu devo prestar atenção na forma com que eu falo do meu marido, né? No meu caso, da minha filha, nesse exemplo. E como eu falo com e dele. Então, não é porque a minha filha estava agindo daquela forma que eu tinha o direito de falar daquela forma. Então, eu não estava usando palavras de encorajamento. Eu poderia ter dito, mulher, vamos agir melhor, vamos ser mais amiguinha, vamos parar de gemer, vamos parar de reclamar. Mas não, eu escolhi designar características negativas do que positivas. Eu estou dando esse exemplo do que eu fiz para vocês entenderem. Tipo, a gente deve tentar usar palavras positivas na descrição das pessoas que a gente ama. E se a gente não tiver nada para falar, é melhor a gente calar. Gente, só um segundo, eu volto já. A pequena tá hoje com a dificuldade de dormir, que eu não sei. O quarto dela é longe, então eu não tô nem fazendo muita zoada aqui. Mas ela não para. O que é que as meninas estão falando aí? Deixa eu ver. Tananana. Ai, ai, ai. Então,
Deise está falando, o desafio de amar, o primeiro é falar palavras positivas. Durante todo o dia, não pode falar nada de negativo. E evita muita coisa, é verdade. E eu tenho aprendido a tentar fazer isso com as minhas filhas. Com a minha filha, né? Esse é o ponto que eu tenho trabalhado esses últimos dias, que eu tenho me policiado. Depois que essa minha amiga conversou comigo, eu realmente pensei, eu digo, ao invés de descrever negativamente o comportamento, eu devo encorajar o comportamento bom. Então, isso tem sido uma coisa que eu tenho ficado muito frustrada com o comportamento mal. E mencionando o comportamento mal não está ajudando em nada. Então, tem sido uma coisa que eu tenho tentado focar. Então, essa é uma das coisas. Qual a diferença entre a fofoca e o compartilhamento? Às vezes, você vai precisar de uma amiga fiel, onde você possa compartilhar sobre problemas que você está passando com seu marido. E qual é a diferença entre fofocar e compartilhar? A fofoca, ela não tem nenhum fim beneficial, ela não traz nenhuma edificação. Então, a fofoca é simplesmente um difamar. É você falar mal por falar mal, sem nenhum bem que você vai estar criando. O compartilhar, você vai estar compartilhando sobre como você se sente quanto àquela situação. E você vai estar pedindo uma ajuda bíblica no ponto. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês da diferença dos dois. Um exemplo, tem uma pessoa, vamos colocar, deixa eu pensar aqui um exemplo, alguma coisa que está acontecendo, um hábito do seu marido que você não gosta. O seu marido gosta de... Ai, gente, eu nem sei. Vou pensar aqui numa coisa. Gosta de... enfim, seu marido tem um hábito que você não gosta. Daí você vai falar pra amiga, né? Esse hábito tá fazendo com que você peque. Você tá se irando com esse hábito. Daí, ao invés de você chegar na sua amiga e começar a dizer, meu marido, eu vou te dizer isso. Aí é fofoca, né? Você tá apenas difamando seu marido sem nenhum ponto. Agora você chega na sua amiga e vai dizer, olha, eu tô precisando de ajuda. Se você pudesse me ajudar, você pudesse me ouvir, e eu quero compartilhar com você sobre isso e ver se você tem algum ponto, jogar a toalha na cama. Um exemplo. Daí, você vai dizer, eu queria mas isso eu já tô falando de um ponto mais difícil, né? Vamos dizer que tem alguém no trabalho dele dando em cima dele, ou... não sei, gente. Alguém, uma situação desconfortável que você tá passando, uma tentação que ele tem, ou um pecado mesmo que ele tenha. Quando você chega em alguém para pedir ajuda bíblica, para pedir conselho bíblico, para chorar com essa pessoa, para compartilhar, é muito diferente de você difamar. Difamar, como eu falei, não tem nenhum mal em si. O compartilhamento, ele vai ter uma ajuda bíblica. Karina, e se alguma amiga minha tá vindo para mim compartilhar sobre o marido dela, só que ela continua falando o tempo todo e nunca segue o que eu tô dizendo? Então, uma das coisas que você precisa fazer é parar o hábito. Então, se ela vem para você novamente dizer, começar a fofocar sobre o marido dela, você precisa parar esse hábito dela. E só você vai poder fazer isso. Então, você vai precisar chegar nela e você vai dizer, olha, eu já conversei com você, eu já disse a base bíblica do que você precisa fazer. Se você vier novamente conversar comigo sobre esse mesmo hábito, eu não vou ouvir. Porque você não é obrigada a compartilhar do pecado dos outros. Então, se ela vai vir para falar isso, para difamar o marido dela para você, não escute. Não escute. Você diga biblicamente, você pode parecer a crente, a chata, mas isso é bíblico. Você não pode estar compartilhando do pecado dessa forma. Primeiramente, vai ser mal para ela, vai ser mal para o marido e vai ser mal para você. Porque você vai criar essa raiz de pecado no coração e você vai acabar repetindo a mesma coisa do seu marido. Então, é uma das coisas que elas falam no livro, eu acredito que foi no livro Sábia e Conselheira, ela fala um pouco sobre isso. Que a gente tem que ter muito cuidado e não permitir
que a irmã venha para nós e fique fazendo isso, e nem a gente faça com outras pessoas. Então, esse tem que ser um cuidado. Normalmente, quando eu estou aconselhando mulheres em algum ponto e elas vêm para mim com alguma coisa que elas precisam compartilhar, eu pego e falo, olha, você precisa fazer isso e daí você precisa estar agindo no conselho que eu estou lhe dando, né? Eu estou lhe dando um conselho bíblico falando o que é certo. Você não deve estar continuando em pecado dessa forma. E elogios, né? Elogiar o marido sinceramente. É uma coisa que ele fez, um hábito que ele mudou, um carinho que ele fez com você que você gostou. E coisas simples também, viu, gente? Coisas simples também. Normalmente eu agradeço muito ao meu marido por ele trabalhar por nós. Eu agradeço por ele tirar o lixo para fora. Coisas que são, da mesma forma, tipo, responsabilidade dele, eu agradeço porque ele faz com diligência, ele faz com amor. Ele me ama, ele mostra que me ama fazendo essas coisas. Então, são coisas que têm me abençoado. Eu vou ler para vocês o que os versículos me fizeram sentir, porque eu achei muito interessante essas pequenas palavras que eu coloquei ao lado dos versículos. Versículos para ler, meditar e ilustrar. Servir e corresponder, vir para servir, bondade, silenciar, respeitar o marido como cabeça, fazer de todo o coração, planejar para servir, esvaziar-se, estar sujeita, se sujeitar, ser sempre amorosa e sábia, praticar o bem, amor, sujeita, submissa, humilde, exemplar e submissa, corajosa e graciosa, fiel, obediente, submetida a Deus, sujeita ao marido, testemunha de Cristo, encorajada a orar por fé e sábia, prudente e equilibrada. Foi aquele último versículo que eu coloquei, né? Em Provérbios 16, 21. E daí eu coloquei embaixo, fala com sabedoria e delicadeza. Foi uma das coisas que eu tenho aprendido muito. Gente, eu não posso falar para vocês como a leitura desses dois livros, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George, e Esposa Excelente, moldaram o meu casamento. Eles me ajudaram muito. Estar refazendo os estudos nesse livro tem sido, assim, para mim, uma bênção sem tamanho. Eu poder estar revendo e agora ilustrando os versículos que tem tanto me tocado. Eu espero que esse estudo esteja sendo bênção na sua vida também. Próximo mês a gente vai estar estudando 2 tópicos diferentes. Esses 2 primeiros a gente estudou, deixa eu pegar eles aqui para mostrar para vocês. Esse mês a gente fez... Dá um segundinho aqui, deixa eu pegar no meu fichário. Esse mês a gente fez a submissão, que foi a palavra proibida, e a gente fez servir e amar. Os próximos estudos que a gente vai fazer, eles vão ser estudos voltados para casamentos em crise. Então, eles vão ser versículos bíblicos e estratégias bíblicas para você poder estar lidando com casamentos em crise. Eu vou estar trabalhando, vou mostrar para vocês aqui, ó. O Esposa Consagrada tem 4 estudos. O estudo 1 foi o Palavra Proibida, foi esse daqui. O estudo 2 foi o Servir e Amar, foi esse daqui. O estudo 3, que vai ser próximo mês, ele é o Novo Recomeço, Casamentos Cristãos em Crise, que é esse daqui que eu vou estar colocando agora no começo do mês. Vou estar colocando, eles são muitos versículos, gente, vocês vão ter que estar preparados, vocês vão ler muito, são muitos versículos mesmo. Ele vai estar trabalhando com 2 tipos de marido. Um é o marido opressor e o outro é o marido
viciado no trabalho, que infelizmente acaba sendo passivo. Então, são os dois tipos de marido que a gente vai estar trabalhando no estudo de casamentos cristãos em crise. E o outro estudo, ele vai ser específico para mulheres casadas com homens que não são cristãos. E o nome do estudo é Jugo Desigual no Casamento. E ele vai trabalhar estratégias que você vai poder estar sendo fiel a Deus e crescendo na sua fé, mesmo estando casada com um jugo desigual no lar. Como você pode obedecer a Deus e manter sua fidelidade em Cristo, mesmo numa situação dessas. E eu vou estar colocando o estudo da submissão, aquele que eu fiz mês passado. Eu vou estar colocando também para vocês, quem quiser fazer o download e a impressão. E é isso, meninas. Os próximos estudos vão ser agendados. Esse daqui não foi agendado, né? Porque eu tô de férias ainda. Teoricamente, tô de férias. Mas os próximos estudos, eles vão ser agendados nos nossos eventos na comunidade. Então, você vai saber o dia, você vai poder se cadastrar. Eu vou fazer o sorteio desse mês. Eu vou fazer pelo Instagram. Então, se você não tem Instagram, cria um Instagram. Eu vou fazer pelo Instagram. E vai ser, lógico, exclusivo para as participantes do estudo. E eu vou estar sorteando o kit de ilustração bíblica. Com o kit de lápis de cor, de 24 cores. 2 canetas da Micron, uma 0.1, uma 0.5, 0.05. E vou estar sorteando 2 fitas da washi tape, fininhas, para você estar fazendo ilustração bíblica. Então, eu vou estar sorteando pelo Instagram. Assim que eu começar a colocar as coisas online, daí eu já coloco a foto oficial lá, você vai poder estar participando desse tempo. Peço você também, se você tiver a oportunidade, de ir lá na nossa lojinha. A nossa lojinha já está funcionando, eu já coloquei os materiais de lançamento agora de agosto. Eu tenho materiais novos na lojinha, eu tenho uns quadradinhos, uns retângulozinhos que eu criei chamado colagem digital, que você pode escrever na Bíblia, ele é adesivado, você faz o download e faz a impressão numa folha adesiva, você corta e você já coloca no tamanhinho para colocar na Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, e você pode escrever na Bíblia com canetinha, sem precisar tratar a página. Então, tanto você pode cobrir erros, páginas que você já fez desenhos que você não gostou, ou páginas que você fez desenho que vazou para o outro lado. Então, tem muitas funções, os retângulozinhos que eu fiz. Outra coisa que eu fiz foi uma página só de washes. Tem 21 estampas diferentes de wash que você pode estar fazendo a compra. E você só cortar o retângulozinho da washi, já é feito no tamanho para a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Você imprime na folha adesivada, né, a folha adesivo, e daí você só tira a fitinha e cola qualquer página na sua Bíblia, você pode cortar. E no nosso Instagram eu utilizei na folha da Bíblia da primeira página da Isabela, a gente fez tipo uma moldurazinha com eles, ficou muito lindo. Então, você pode estar utilizando assim para fazer ilustrações também. Outra coisa que eu lancei foi as divisórias do fichário. As meninas estavam, Karina, faz divisória, não tem divisória floral no Brasil. Então, eu fiz na folha A4 e fiz a abinha para você colocar na altura que você quiser das suas divisórias. Então, você só precisa imprimir ou na folha adesivada para colar numa folha mais durinha, ou você imprime já numa folha durinha, tipo a papel crochê. Faz a perfuração, coloca a abinha, tem um espaçozinho em branco para você fazer o desenhozinho da legenda daquela divisória. E você vai poder, tem várias estampas, você vai poder escolher lá na loja. E todos os preços, gente, eu tô mantendo os preços acessíveis para vocês. Então, ilustrações são R$3, material digital tá R$5 e as abas continuam R$15. Então, você vai poder estar adquirindo os itens na nossa loja. Eu já mando por e-mail para vocês. Você faz a impressão numa gráfica para vocês poderem estar utilizando.
Então, tem muita coisa acontecendo na nossa página. Deus tem sido muito bom, muito fiel com a gente. A partir desse mês, a loja ela não é mais vinculada ao sustento do ministério, porque o nosso ministério ele está todo, graças a Deus, provido. Todos os nossos sorteios desse ano e do próximo ano já estão pagos. E daí a gente só vai precisar agora, eu vou estar utilizando a loja mesmo como sustento para mim, para as coisinhas que eu vou estar utilizando aqui no meu lar com as crianças. Então eu estou muito, muito feliz de poder ter servido, né, o ministério através da loja. E agora está tendo um sustento para mim mesmo, através desse tempo, das coisinhas que eu mesma estou criando. Então está sendo assim uma bênção muito grande, eu estou muito feliz por isso. Então é isso, o grupo da gente, a gente tem grupo de ilustrações aqui no Facebook. Se você não entrou ainda, você pode ir lá, tá em Cafezinho da Tarde, na nossa página, você tá assistindo esse vídeo lá nos grupos, vai ter 3 grupos que você pode participar. A gente tem o grupo de estudos, a gente tem o grupo Meu Melhor, onde eu vou estar compartilhando dicas de uma vida saudável, e eu vou começar, se Deus quiser, próxima semana, já compartilhar com vocês algumas coisas. E a gente tem um grupo de discipulado, onde eu estou compartilhando materiais para capacitação do discipulado. Você pode aprender para discipular aqui no Cafezinho, mulheres que têm se aproximado do Senhor através dos nossos estudos e não têm esse acompanhamento na igreja local. Você só precisa ser referida pelo seu pastor, e daí a gente dá andamento, você vai encontrar todas as informações no grupo. E você pode também estar se capacitando para discipular na sua igreja local. Então, está sendo uma ferramenta que eu estou utilizando para poder estar encorajando mulheres a discipularem umas às outras na igreja local. E está atendendo essa demanda da quantidade de mulheres. Gente, hoje nós somos mais de 1.200 mulheres fazendo o estudo por um coração consagrado. Muitas mulheres têm se aproximado do Senhor, muitas mulheres têm conhecido o Senhor através do estudo. Muitas mulheres têm se aproximado do Senhor agora, estão na igreja há muitos anos, mas uma fé morna. E elas têm conhecido e tido esse contato com o Senhor agora. Então, elas estão querendo uma amiga, uma companheira para estarem crescendo juntas. E é para isso que o discipulado funciona. A gente tem 3 áreas. A gente tem a área de discipulado de salvação e alicerces da fé, que a gente utiliza os caminhos de paz do curso Fonte de Luz. E a gente tem a área de Mulheres de Tito, onde a gente usa o livro Sábia e Conselheira. Então, são as 3 áreas que a gente tem tentado iniciar o discipulado. Hoje, nós já temos coisa de 7 mulheres sendo discipuladas aqui dentro do Cafezinho. E tem sido uma bênção poder abençoar mulheres e orquestrar isso para que elas possam estar sendo acompanhadas até terem acompanhamento ou serem esse acompanhamento na própria igreja local. Então, tem sido, assim, uma bênção muito grande. Todas as mulheres que discipulam pelo Cafezinho, elas, dependendo da situação, elas são referidas pela igreja local. Então, eu estou recebendo cartas pastorais, encaminhando essas mulheres para serem discipuladoras, para estarem abençoando vocês. Então, eu estou muito feliz por isso. Eu tinha mais uma coisa para compartilhar com vocês e agora fugiu da minha cabeça. O que é que eu estava pensando? Eu estava falando de discipulado. E daí... agora eu não lembro mais o que era, mas eu estava falando alguma coisa de discipulado. Vocês têm alguma dúvida? Vocês me falem aí se vocês têm alguma dúvida quanto ao discipulado. Eu vou continuar colocando nossos vídeos sempre no YouTube, então se você perdeu alguma coisa, você vai estar recebendo a notificação no YouTube. Também os vídeos tutoriais, eu quero estar fazendo esse semestre, eu quero estar fazendo, eles chamam de reviews, né? Mas está fazendo testes de caneta. Então, eu quero estar utilizando várias canetas em diferentes vídeos pequenos para vocês estarem vendo como as canetas respondem à Bíblia, a papel. E eu posso estar recomendando canetas para vocês. Então, eu quero fazer um playlist aqui no YouTube. Eu vou fazer um playlist só de canetas. Então, eu vou estar fazendo materiais e canetas para ilustração. Eu tenho já um playlist de ilustração bíblica e um de pintura. Então, você vai poder encontrar com facilidade aquilo que você está procurando
nesse sentido. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Se vocês estão perguntando alguma coisa. Ai, gente, eu acho que é isso. Não lembro se tem mais nada. Ah, eu tô terminando, eu lembrei. Eu tô terminando agora a minha leitura bíblica de 2 anos. Então, falta ler, tô terminando Neemias. Se Deus quiser, eu termino Neemias hoje. E daí eu vou começar João, depois Judas, Apocalipse. E eu tenho que ler o restinho de Eclesiastes e Cantares. Então, eu acredito que daqui a 2 semanas eu vou estar terminando a minha leitura de 2 anos. E eu começo a me dedicar esse último 6 meses desse ano a planejar o estudo de 2018. Que eu vou estar fazendo pra gente, no Mulheres Como Eu. Que a gente vai estar fazendo o estudo histórico das mulheres da Bíblia. E um estudo de aplicação pessoal. Olha, Ana Cláudia, eu tenho um playlist no YouTube só disso. Você vai lá, eu tenho uns materiais que são, assim, indispensáveis para você estar fazendo a ilustração. Mas dentre eles está um kit de lápis de cor de 12 cores. Você pode fazer ilustrações belíssimas com 12 cores, aprendendo a misturar as cores e fazer novas cores. Caneta, você pode utilizar a caneta da Micron 0.1. Se você não tem condição de comprar a caneta da Micron, a Faber-Castell, ela tem uma caneta 0.5 porosa. E a Microline tem canetas 0.4. Então, são opções para se você não tem condição de comprar a caneta da Micron. O washi tape, você pode comprar na loja, né? Eu tenho R$5 só, você compra 21 fitas de washi, então já dá para utilizar na Bíblia bastante. E o material de tratar a página é com cola, você usa cola Cascorex, alguma amiga que faz biscuit, alguma coisa, só vai precisar de um pouquinho para colocar, com maisena e água, tem a mistura, então não custa caro. E é isso, é o que você vai precisar só. Não vai precisar de muita coisa de início, não. Daí você vai adicionando. Eu tenho muita coisa porque eu já estou me preparando para o nosso estudo há 2 anos. Outra coisa que eu tenho comprado muita coisa num website chamado Wish. A gente tem uma lista de coisas no grupo. Se você for nos arquivos do grupo, você vai encontrar uma lista de produtos da Wish. E tem várias canetas, tem várias coisinhas que você pode comprar que vão ser bem úteis, sabe? Tipo, eu comprei essa semana, depois eu vou fazer nos reviews, vocês vão ver. Mas eu comprei um conjunto de canetinha, foi $4, dá, o quê? 12 reais. Olha aqui, coisa mais linda ela. Só que não vai dar pra vocês verem porque ela tá... Eu tô preta e branca aqui, mas... Olha que coisinha linda elas. Peraí. São as que eu vou estar utilizando no meu... Olha aqui, coisinha fofa. Ela é caneta gel. Olha como ela tá lindinha. Depois eu vou tirar a foto dela pra mostrar pra vocês, quando eu for ficar fazendo os vídeos das canetas. Comprei outra, que é uma caneta de pincel. Essa daqui também foi tipo $3-4. Então, eu compro várias coisinhas assim no Wish. Demora pra chegar, né, pra quem mora no Brasil, mas compensa bastante. Tem tutorial pra fazer as washes digital? Não, eu não fiz tutorial dele ainda, eu só fiz tutorial da colagem, mas eu vou fazer. Agora que eu tô voltando à minha rotina e as minhas crianças tô conseguindo fazê-las dormir à tarde um pouquinho, então eu vou voltar com a rotina, pelo menos 1 ou 2 tutoriais por semana. E vou estar adicionando essas coisas. Eu quero fazer pelo menos um tutorial de material por semana. Porque tem tanto material barato que você pode comprar para estar fazendo as ilustrações. E eu quero poder estar recomendando esse material, né? Inclusive as canetas da Microline, lápis de cor, coisinhas assim que você pode estar adquirindo de uma forma mais acessível, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acredito que é isso. Se eu tiver mais alguma coisa, eu vou conversando com vocês pelas redes sociais. Fiquem ligados no nosso Instagram e no nosso Facebook, que é onde eu tenho conversado com vocês. E eu vou estar compartilhando nos grupos algumas informações específicas aos grupos. E é isso, meninas. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Eu espero que o estudo tenha sido bom para vocês. E o Senhor tenha
abençoado vocês. E quando for agora no comecinho do mês de agosto, eu vou estar colocando o estudo novo no site para vocês fazerem o download. E vou estar mandando um e-mail para vocês. Vou voltar aos e-mails explicando o que é que vai estar acontecendo no mês para vocês de uma forma mais clara, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Agora eu vou fazer as minhas leituras. Vou poder descansar um pouco. E obrigada pela companhia de vocês. Deus abençoe e que o Senhor possa estar abençoando o seu lar. Um beijo. Tchau, tchau.